Muito bem. Vamos iniciar nessa aula o capítulo relativo à dívida ativa tributária, dentro do último título, que é o título 4 do Código Tributário Nacional, Administração Tributária. Iniciamos agora, portanto, o capítulo Dívida Ativa Tributária. Antes de iniciarmos os artigos, que vai do artigo 201 ao 204 do CTN, vamos dar uma recapitulada geral. Esses slides que eu vou mostrar agora, a letra está um pouco pequena para que a gente possa ter essa noção do conjunto, mas não se esqueçam que todo esse material está disponível para que vocês possam baixar todas as aulas de todo o curso de Direito Tributário no site www.professorclaudioborba.com.br em material complementar. Importante que vocês lembrem disso para que possam baixar todos esses slides de todo o curso de Direito Tributário, desde a parte do início da Constituição até o final do Código Tributário Nacional. www.professorclaudioborba.com.br em material complementar. Ok? Então vamos lá. Vamos ver a história do nosso direito tributário em quadrinhos. Vamos lá. Nós sabemos que tudo começa com a ocorrência de um fato jurídico e a previsão em lei é chamada hipótese de incidência tributária. Isso faz com que surja o fato gerador. O fato gerador faz com que surja imediatamente a obrigação tributária, uma vez que o fato gerador é condição necessária e suficiente para o surgimento da obrigação. Mas sabemos também que o surgimento do direito da Fazenda Pública cobrar, que é o crédito tributário, depende de uma operação chamada lançamento. Uma vez constituído o crédito, ele pode sofrer suspensão, extinção ou exclusão. Exclusão antes mesmo de ser lançado. A isenção e anistia, que são as hipóteses de exclusão. Mas se nada disso acontecer, o crédito terá que ser inscrito em dívida ativa, através de um documento chamado TIDA, Termo de Inscrição em Dívida Ativa. É o TIDA, Termo de Inscrição em Dívida Ativa. Até aí estamos no direito tributário material, regulado pelo Código Tributário Nacional. A partir daí, se o sujeito passivo não pagar, ele vai passar para a dívida ativa em fase de execução. A Fazenda Pública vai emitir a CIDA, Certidão de Inscrição em Dívida Ativa, ou CDA, Certidão da Dívida Ativa, o TIDA e a CIDA. Esta é a última participação do direito tributário material, porque a partir daí, a Lei de Execuções Fiscais, Lei 6.830 de 80, a LEF, é que vai regular a cobrança da dívida ativa da Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal, uma lei de regência única, que regula a dívida ativa, a cobrança, a execução judicial da dívida ativa de União, Estado, Distrito Federal e municípios. Então, até a certidão de inscrição da dívida ativa é que vai o nosso direito tributário material, Código Tributário Nacional. A partir daí, Lei de Execuções Fiscais, Lei 6.830 de 80. Maravilha! Não podemos esquecer, é importante fazer um link aqui, que ao ser inscrito em dívida ativa, surge a presunção de fraude do artigo 185 do CTN. É a presunção de fraude contra a Fazenda Pública, lá do artigo 185 e do seu parágrafo único do CTN. É importante lembrar dessa presunção aqui, porque nós vamos ver que no CTN só existem duas presunções, e ambas relacionadas à dívida ativa. A do artigo 185, que é a presunção de fraude contra a Fazenda Pública, e a presunção de certeza e liquidez da própria dívida ativa, que vamos conhecer daqui a pouquinho no artigo 204 do CTN. Então, esta é a visão geral, em letras pequenas, para que a gente pudesse ter essa visão geral, mas vocês têm esse material, já sabem, no site que eu já coloquei, www.professorclaudioborba.com.br, material complementar, para que vocês possam baixar, mas é importante que vocês tenham essa visão geral do nosso direito tributário. E agora, voltando para mim,
nós vamos conversar sobre os detalhes da dívida ativa, que vai do artigo 201 ao artigo 204 do Código Tributário Nacional. Então vamos lá. Artigo 201 do CTN. Constitui dívida ativa tributária a proveniente de crédito dessa natureza, ou seja, tributária, regularmente inscrita na repartição administrativa competente, depois de esgotado o prazo fixado para pagamento pela lei ou por decisão final proferida em processo regular. Bom, dois aspectos importantíssimos nessa redação do artigo 201, que é muito simples, mas traz esses dois aspectos. O primeiro aspecto é, se você observar, o CTN não traz prazo para inscrição em dívida ativa. Esse prazo, quem vai determinar é o processo administrativo tributário de cada ente da federação. A União tem o seu, cada estado tem o seu, o DF tem o seu e cada município tem o seu. Lá é que estará o prazo para inscrição em dívida ativa, que pode ser no dia seguinte do vencimento. Normalmente nos parcelamentos é assim, certo? Mas o CTN não traz prazo para inscrição em dívida ativa. E um outro aspecto importante nessa redação do caput do artigo 201 é o fato de que ele fala em dívida ativa tributária. Porque existe dívida ativa não tributária? Sem dúvida que sim. Tudo o que for devido para União, Estado, Distrito Federal, Município, mesmo que não seja tributo, fórum nos terrenos de marinha, que são devidos para a União, o fórum também nos terrenos em que o município tem o domínio direto, qualquer dívida, destruir uma estátua de Duque de Caxias tem que indenizar a União, qualquer dívida para com União, Estado, Distrito Federal, Município será inscrita em dívida ativa, mas não será dívida ativa tributária. Então nós temos uma divisão da dívida ativa. Dívida ativa tributária e dívida ativa não tributária. O que nós estamos estudando agora, nos artigos 201 a 204 do CTN, diz respeito à dívida ativa tributária. Bom, em seguida, o parágrafo único do artigo 201 traz um detalhe muito importante para esclarecer o contribuinte. Vamos lá. O parágrafo único determina que a fluência dos juros de mora não exclui, para os efeitos desse artigo, a liquidez do crédito. Boba, que diabo é isso, Boba? Não entendi nada desse parágrafo, Boba. O legislador gosta de colocar uma linguagem sofisticada, complicada. Poderia dizer de uma forma tão simples, mas é o seguinte. Vamos dar um exemplo. Um determinado estado cobra juros de mora de 5% com 30 dias de atraso, 10% com 60 dias, 15% com 90 dias, por hipótese. Ora, então, venceu em pagamento em até 30 dias 5%, de 31 a 60, 10%, de 61 a 90, 15%. Maravilha. Poderia dar a falsa impressão ao contribuinte de que se ele pagasse, e que ele teria o direito de pagar em 30, 60 ou 90, já que estão sendo cobrados juros de mora, sem que houvesse a possibilidade de inscrevê-lo em dívida ativa. Isso não ocorre. Então, o que o parágrafo único determina é que a fluência de juros de mora não exclui a liquidez do crédito. O crédito está líquido, vai ser inscrito em dívida ativa, vai partir para a execução fiscal e vai continuar fluindo juros de mora. O juros de mora não são prazos estabelecidos, o crédito está vencido. Pode ser inscrito em dívida ativa imediatamente, embora esteja fluindo juros de mora. É isso que determina o nosso parágrafo único do artigo 201 do Código Tributário Nacional. Então, voltando para o dispositivo, só para nós reforçarmos os detalhes, vamos lá. Cuidado com o caput, porque já vimos que não traz prazo para inscrição, e também cuidado com o fato de que existe a dívida ativa tributária e não tributária. Além disso, vamos ver um aspecto importante. De acordo com o STJ, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação... Opa! Para aí um pouquinho! Volta para o orbinho aqui! Vamos lá. Nós já sabemos que são 3 tipos de lançamento. Lançamento direto, lançamento por declaração e lançamento por homologação. Como é que funciona o lançamento por homologação? Só para recordarmos, o sujeito passivo, ele mesmo calcula,
declara o que paga, paga antecipadamente e a Fazenda Pública vai homologar aquele pagamento antecipado. O lançamento propriamente dito é a homologação que a Fazenda Pública faz daquele pagamento antecipado, que foi o valor declarado e pago pelo sujeito passivo. Nós vimos na figura, que eu mostrei no início, que o crédito é constituído pelo lançamento e depois, se não for pago, é inscrito em dívida ativa. Quando o sujeito passivo, no caso do imposto de renda, o sujeito passivo calculou, declarou o que deve e não pagou. Não houve formalmente o lançamento, não houve ainda. Porque o lançamento seria a homologação por parte da Fazenda Pública. Não houve formalmente o lançamento. Será que este crédito, no caso do lançamento por homologação, declarado pelo contribuinte como sua própria dívida e não pago, será que ele pode ser inscrito em dívida ativa, embora não tenha havido formalmente o lançamento? Porque nós sabemos que o lançamento é atividade privativa da autoridade administrativa. Então, o sujeito passivo, quando calcula e paga antecipadamente, ele não está fazendo lançamento. Não é? Mas há cuidado que a denominação de autolançamento pode lhes dar essa falsa impressão de que o sujeito passivo é que está lançando, quando na verdade não é isso que acontece. Bom, então vamos ver o que o STJ considera nessa hipótese, em que o sujeito passivo calculou no lançamento por homologação, declarou o que deve e não pagou. Será que já pode ser inscrito em dívida ativa, embora não tenha havido formalmente um lançamento? Vamos conhecer a posição do STJ com relação a isso. Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, a declaração do contribuinte, que é a DCTF, elide, dispensa a necessidade de constituição formal do débito pelo fisco. Caso não ocorra o pagamento no prazo, poderá efetivar-se imediatamente a inscrição na dívida ativa, sendo exigível independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao contribuinte. Então, observe como é importantíssima essa decisão do STJ. Voltando para mim, permitindo, na verdade, que seja inscrito em dívida ativa um crédito tributário que não foi constituído formalmente pelo lançamento, mas o sujeito passivo declarou que deve e não pagou no lançamento por homologação. Então, ele já pode ser inscrito em dívida ativa. Ok? Posição importantíssima do STJ e muito provável de ser explorada em prova, essa posição do STJ com relação à inscrição em dívida ativa de um crédito não formalmente lançado. Mas só nesse posto do lançamento por homologação em que o sujeito passivo declarou e efetivamente não pagou. Um aspecto importante nessa história toda, só para a gente aproveitar o link aqui, é que também entende o STJ que inicia-se nessa data o prazo prescricional. Importante lembrar disso. Então, nessa hipótese, entende o STJ que na medida em que a Fazenda Pública pode inscrever em dívida ativa, mesmo não esteja formalmente lançado o crédito, mesmo não formalmente lançado, inicia-se o prazo prescricional de 5 anos. E se a Fazenda Pública não entrar com ação de execução fiscal contra o contribuinte nesses 5 anos, vai prescrever o crédito tributário, embora não tenha havido, volto a insistir, formalmente o lançamento. Então, o STJ decide, age, interpreta, olha, cuidado com o que eu vou dizer, entre aspas, como se a declaração do sujeito passivo constituísse, lançasse o crédito tributário. Como se, inclusive o STJ utiliza a expressão o sujeito passivo constitui o crédito entre aspas, exatamente porque a constituição do crédito, que é o lançamento, é atividade privativa da autoridade administrativa, conforme já estudamos no artigo 142 do CTN. Mas, para todos os efeitos legais, já pode ser inscrito em dívida ativa e já inicia o prazo prescricional para a ação de cobrança do crédito tributário. Certo? Então, nós paramos aqui. Na próxima aula,
continuamos com o artigo 202 até o 204, relativos ainda à dívida ativa tributária. Até lá.